Melhor dia, melhor dia, gente linda, família sem retoques, que eu amo de paixão. É mais uma manhã de sábado, com certeza, a melhor manhã das nossas vidas, aqui no Rio de Janeiro. Um céu maravilhoso, o mês de junho promete de verdade. Já estamos preparados, receptivos para receber o melhor que essa graça já tem preparado para nós. Fala aí para mim como que tá no seu estado, na sua cidade, no seu país e o que você tem planejado para essa manhã de sábado. Conta aí para mim como que vai ser o seu sábado, o que você vai fazer para aproveitar essa vida maravilhosa que esse Deus tremendo te concedeu. Gente, vida é presente, é viver na intensidade. Por falar em intensidade, já estou muito melhor. Eu cheguei a compartilhar nos outros vídeos, né, que eu passei por um processo de alergia, que a nossa querida irmã Sônia falou que se chama rinite alérgica. E sabe que eu acabei trazendo à minha memória que a minha mãe também ficava assim. Ficava, não fica, né? Hoje nem tanto, porque ela fica mais, ela se resguarda mais um pouquinho. Mas assim, a minha mãe virava e mexia, ela ficava desse jeito. O meu irmão fica desse jeito também. A minha irmã fica um pouquinho menos, mas também fica. Então, é caso da gente buscar ter um pouquinho mais de cuidado com a nossa saúde física. Nós não somos de ferro, né? E por falar em não ser de ferro, você já sabe, o sábado fica um pouquinho mais corrido. Essa semana a internet aqui local está bastante debilitada. E assim, essa internet, ela é de verdade um espinho na minha carne. Quase me faz despencar dessa graça, mas esse Deus, ele é sempre maravilhoso. E ele nos coloca, sabe, sempre aquela sensação de tudo está bem, tudo está perfeito. E eu quero também agradecer a alguns irmãos que deixaram até um convite para mim. Uma irmã querida chegou a colocar em um dos seus comentários: Cris, olha, vem aqui na minha chácara, vem aqui passar uns dias. Irmã querida, muito obrigado, louva a Deus pela sua vida. E olha, qualquer dia eu aceito mesmo, hein? Tô precisando me distrair um pouquinho. E eu quero agradecer também alguns irmãos que moram aqui bem próximo ao meu bairro, irmãos que têm se manifestado aí nos seus comentários, morando aqui em São João de Meriti. Gente, São João de Meriti é aqui do lado. Madureira, Bento Ribeiro, Guadalupe, são bairros assim que deu um espirro, caiu aqui praticamente dentro da minha casa, né? Então vamos qualquer dia desse marcar assim um encontro nessa graça que vai ser com certeza maravilhoso. E os demais irmãos que têm deixado o seu comentário, o seu like, têm compartilhado, ativado o sininho, olha, recebam sem limites da parte desse Deus que é sempre maravilhoso. Gratidão, gratidão é a palavra-chave que nos sustenta a cada dia no poder dessa palavra, nessa graça, é gratidão. Então eu sou muito grata a esse Deus pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho de mim, falando das minhas experiências, falando desse evangelho que está sobre os nossos ombros. Cada um de nós tem essa responsabilidade de multiplicar essa graça, né? Então assim, eu sou muito grata a Deus pela sua vida bendita. Assim é, e hoje, nessa manhã, eu vou dar mais uma esticadinha falando um pouquinho sobre as memórias que eu tenho da minha infância, da minha adolescência, da minha caminhada como adulto. E assim, essa semana, na minha mente, isso ficou muito forte, por isso eu quero estar aqui dividindo. Dia de sábado, você sabe, né? Eu falo um pouquinho das minhas aventuras e desventuras.
enquanto participante dessa natureza humana. E assim, uma pessoa que é muito presente quando eu começo a dividir as minhas experiências é a minha mãe, né? Um outro dia eu estava até falando, eu tenho tantas características tão fortes da minha mãe, né? Características, perdão, que durante algum tempo eu até queria fugir, eu até queria, sabe, desmerecer, não queria aceitar, mas à medida que isso vai ficando mais forte, eu vou entendendo cada vez mais a importância também dessas características que eu trago, que foram, essas características sustentaram a minha mãe até o presente dia de hoje, né, gente? Agora você imagina só, características fortes, características que em alguns momentos são muito bem-vindas, aliadas ao conhecimento dessa palavra. É maravilhoso e eu tenho certeza que você tem bastante dessas características aí dentro de você. Não menospreze, não jogue fora, não deixe de lado. Use as características que esse Deus maravilhoso colocou em você, porque elas são importantes. Assim é? Então, não tem como a gente não falar desse amor, não tem como a gente não falar dessa graça, não tem como nós estarmos aqui nesse bate-papo, além da gente trocar as experiências, a gente render graças a Deus por todos aqueles que Deus colocou nos nossos caminhos, né, que participam da nossa vida, que participaram da nossa vida, que nos ajudaram e nos ajudam a escrever uma história com esse Deus. Tá bom? Então, o que eu vi pensando? Nessa semana foi uma semana assim que isso ficou muito forte na minha mente. E eu entendi, gente, como eu coloquei aí no nosso tema, né? Substituir memórias. Não sei se você tem esse costume, mas isso é uma prática que eu já tenho já há bastante tempo. E isso sempre me ajudou bastante, né? É quando você passa por uma situação de dificuldade e você não fica somente ali batendo naquela dificuldade ou naquele momento que foi ruim com uma certa pessoa. Você substitui aquela memória ruim e põe uma outra memória. Você substitui aquele momento ruim, encontra na sua memória um momento que foi bom, e você começa a fazer com que aquele momento que foi bom, ele comece a ganhar espaço, até que aquele momento ruim, ele já não vai ter tanto poder, ele já não vai ter tanto peso dentro de você. Tá bom? Então, o que eu comecei a trazer à minha memória? Como eu já falei em outros vídeos, a minha comunicação com a minha mãe, ela tem alguns ruídos, né? Bem porque nós somos muito parecidas, então... como diz o ditado popular, dois bicudos não se beijam. Então a gente está sempre tendo alguns momentos assim não é desconforto, né? Porque quando a gente fala de desconforto emocional, a gente fala de uma coisa muito grande. E não é isso. São aqueles pontos que a gente acaba não combinando bem, não batendo bem em alguns pontos, né? E o que eu comecei a trazer na minha memória, principalmente nessa semana, porque há aqueles momentos assim, que algumas situações que você vai passando no dia a dia vão tentando ganhar um espaço naquele dia que você já declarou com seus lábios que vai ser um dia feliz, mas algumas tempestades, algumas situações acabam tentando te tirar daquela atmosfera e é necessário que você retorne mais forte para aquele ambiente, né? Esse ambiente que eu falo, gente, não é um ambiente físico, não. É claro que traz resultados também para o ambiente físico, mas o ambiente que a gente sempre fala, principalmente nessa graça, é um ambiente que é criado aqui, na sua mente. É um ambiente, é uma atmosfera que é criada aqui, ó, na sua mente. E dependendo do tipo de atmosfera, ela pode ser uma atmosfera boa, maravilhosa, que é o que a gente faz aqui a cada bate-papo, é amanhecer naquele astral, é falar com essa alegria, com esse entusiasmo, e pode também ser uma atmosfera ruim.
né? Então, a ideia é que você venha substituir, sair daquela atmosfera ruim e entrar numa atmosfera já preparada no mundo espiritual, para mim e para você, que é o chamado os bons cuidados dessa graça, né? Então, o que eu percebi? A minha mãe, ela sempre teve características muito fortes, né? Então, assim, ela sempre estava pronta a bater de frente, a questionar. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher que ela nunca se ligou muito na moda. Ela sempre teve a moda dela, ela sempre teve a ideia dela, ela sempre teve a vontade dela. E isso durante algum tempo, isso sempre foi muito presente, muito forte. Algumas pessoas, por não entender, não compreender isso, acabavam se afastando, e outras pessoas acabavam, sabe, desejando, porque ela tinha um poder de superação muito grande, gente. Além de ter também um grau de paciência, né? Porque não dá, a gente não tem esse tempo aqui para contar com detalhes certas situações que a minha mãe passava, que nós passávamos, né? Porque o tempo aqui, ele é um tempo curto, principalmente no dia de sábado, mas eram situações que eu vou te contar, gente. Só realmente uma pessoa com uma estrutura que a minha mãe tinha para suportar, sabe? Ou até mesmo para conseguir pular, superar aquilo ali. Tinha que ser algo, uma estrutura realmente dada por Deus. Só que a minha mãe, ela também, ela tem aquela coisa assim, eu comecei a trazer alguns detalhes na minha mente do que eu já via minha mãe fazendo e o que eu nunca via minha mãe fazendo, né? O filho, ele quer sempre estar seguindo ali os passos da mãe. E uma das coisas que eu sempre via minha mãe fazendo era conversando com Deus. Eu nunca vi a minha mãe ajoelhada, eu nunca vi a minha mãe sentada, sabe? Aqueles gestos que a religiosidade durante muito tempo colocou na nossa mente, que nós tínhamos que ter uma posição para falar com Deus, que nós tínhamos que ter palavras certas para falar com Deus, que nós tínhamos que ter hora e momento para falar com Deus. Não, eu sempre via a minha mãe em todo o tempo falando com Deus, sabe? Ela tinha aquele momento que era dela, ela e Deus. E muitas vezes a gente acordava, ou muitas vezes quando eu ia me deitar, ali em meio a todas aquelas dificuldades que nós passávamos, eu sempre via ali a minha mãe naquele momento de intimidade com Deus. E era um momento que só poderia ser uma característica dada para os filhos de Deus, né? E tinha uma expressão que ela falava com tanta simplicidade, mas ela falava assim de uma forma tão natural, mas tão convicta. Quando em meio a algumas situações eu encontrava ela chorando muito, ela sempre virava para mim e falava assim: Cristiane, Deus me ama muito. E eu ficava com aquilo ali na cabeça, eu falava, ué, como? Como que Deus ama? E ela tá ali chorando, declarando isso. Mas por que Deus nos ama e ela tá passando por essa situação? E eu ainda muito jovem, muito criança ainda, não conseguia compreender. Mas esse momento me chamou muito a atenção nessa semana, porque ela falou e ela ainda fala, sabe, com uma convicção tremenda: Deus me ama muito. Isso nenhuma religião pode plantar dentro. Isso só pode vir de dentro para fora. Isso só pode vir de uma essência que somente esse Deus maravilhoso pode colocar dentro dos seus escolhidos. E a minha mãe, ela nunca foi de frequentar cultos, a minha mãe, ela nunca foi de frequentar, de participar de segmentos religiosos, mas ela sempre teve isso muito forte dentro dela, né? E então essa característica, essa coisa de você não mudar. Minha mãe, ela nunca teve aquela coisa de mudar para agradar as pessoas. A minha mãe, ela nunca precisou se montar de um personagem, sabe? Para se mostrar uma outra pessoa. Ela sempre teve aquela coisa de ser autêntica, de ser original, de ser ela.
Então a minha mãe, ela tinha atitudes e ações que se você falasse para uma outra pessoa, aquela pessoa de imediato, ela iria identificar, olha, quem fez isso com certeza foi a Dona Santana, porque só ela teria a coragem, a disposição, a intrepidez para fazer. E em contrapartida, também iriam ter pessoas que iriam falar, olha, isso aí não foi ela que fez, não. Porque as pessoas já tinham aquela na sua cabeça, na sua memória, como que a minha mãe reagiria. As ações. Falava, olha, esse tipo de atitude não veio dela porque ela não é assim. E isso gerava uma confiança muito grande no meu pai. Porque uma das características que era muito presente era a fidelidade. A minha mãe, ela sempre fez questão de ser fiel ao que ela acreditava. Ela sempre fez questão de ser fiel aos seus pensamentos, às suas atitudes. Ela sempre fez questão de ser fiel e autêntica ao meu pai. E a todos que estavam ali presentes, né? Se você chegasse ali diante da minha mãe e falasse, olha, Dona Santana, isso aí não é legal. Se você fizer isso, as pessoas não vão gostar, as pessoas não vão aceitar. Ela jamais iria se encaixar ali no molde só porque certa pessoa não iria gostar. Só porque a sociedade não iria aceitar. Entendeu? Então, assim, ela nunca se encaixou no que a sociedade sempre quis. Hoje, pela internet, isso é muito fácil de você ver, né? Pessoas que querem ser como as outras pessoas. Pessoas que moldam o seu caráter de acordo com o que aquelas pessoas querem, de acordo com o que agrada. E isso é muito ruim. Isso é muito destrutivo. Isso causa muitos males. Isso é esse tipo de atitude de você querer se encaixar, de você se anular para encaixar a um segmento, a uma moda, a uma vontade. Isso é muito destrutivo. Então, uma coisa que eu sempre vi muito presente na minha mãe era essa fidelidade à sua própria natureza. Eu lembro também que enquanto nós estávamos ali na comunidade, como era uma rua principal, a gente via muito dos nossos irmãos, né, que hoje confessam o legalismo. A gente via eles descendo e subindo, mas eles nunca tiveram a coragem de parar. Eram raros os momentos que alguns irmãos paravam ali para conversar sobre Deus com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela sempre teve na mente dela, gente, é algo assim inacreditável. Ela sempre teve na mente dela um entendimento sobre Deus. Então, quando algumas pessoas tentavam apresentar Deus para ela, ela não aceitava, porque ela já tinha uma imagem do que era Deus. Ela já tinha uma imagem que não existia uma posição para falar com Deus, não existia uma hora para falar com Deus. E olha, deixa eu lhe falar uma coisa, e isso eu vou contar como testemunho aqui. Todas as vezes que a minha mãe, ela tinha esse momento de conversa com Deus, ela sempre recebia respostas. Era uma forma assim inacreditável, né? A forma que Deus separa os seus filhos. Eu chamo isso de graça, gente. Porque graça é favor imerecido. E a minha mãe, ela chega aos 80 anos vivendo o pleno favor imerecido de Deus. Sabe? A gente nota, quando ela para contar os testemunhos da vida dela, né? As aventuras e desventuras, você vê o perfeito cuidado do pai. E isso é algo que a gente quer, a gente busca todos os dias, né? A gente poder ver nos mínimos detalhes a presença desse Deus maravilhoso. Quando em alguns momentos, né? Agora eu tenho aqui a minha casa, eu moro aqui na minha casa, é bem pertinho, quase ao lado da casa da minha mãe, mas eu sou uma mulher que eu fico muito dentro da minha casa, cuidando dos meus afazeres. E nesses momentos que eu tenho tirado assim, para pensar um pouquinho sobre o que está aqui falando com vocês, eu fui surpreendida em uma substituição de memórias, né?
O que foi que aconteceu? Eu estava pensando, conversando aqui com a minha filha, com a minha netinha, porque eu sempre falo aqui com a minha filha, olha, cause boas memórias na sua filha. Então, sempre que ela tem oportunidade, ela tá brincando, olha, a Agatha quer brincar. Aí ela vai brincar, olha, a Agatha quer sair. Aí ela leva para sair. E aqui próximo teve um evento de um circo que veio visitar aqui a comunidade. E isso foi muito bom, fez muito bem aqui para a comunidade. E eu fui lá atrás nas minhas memórias, né? Buscando momentos maravilhosos que eu vivi na minha infância, e o que mais me chamou a atenção enquanto eu relembrava, enquanto eu substituía algumas memórias ruins pelas memórias boas, foi os momentos em que a minha mãe, ela tirava. Foram momentos raros, foram bem poucos esses momentos, mas tinha aquele momento que ela amanhecia diferente. E aquela coisa, aquela atmosfera diferente que ela se enchia, né? Ela fazia questão de nos colocar naquela atmosfera também. Porque eu acredito, gente, que em meio a todas aquelas dificuldades, ela tinha a consciência do quanto tudo aquilo ali que nós estávamos passando poderia nos gerar coisas ruins e também iria nos gerar um aproveitamento, né? Então, o que eu percebia? Tinha aqueles momentos que a minha mãe acordava tão de bem, ela acordava tão feliz, ela acordava assim tão contente, que ela fazia questão de nos chamar para junto dela. Como eu acabei de falar, eram momentos poucos, eram momentos raros, porque o ambiente que nós morávamos, né, era um ambiente extremamente conflitante, né? Havia muitos conflitos dela com a minha mãe, do meu pai com a minha mãe, e nós fomos criados ali naquela desordem, naquele caos emocional, né? Mas havia aquele momento de refrigério, e foi o que eu fiz nessa semana, trouxe alguns bons momentos, maravilhosos momentos de refrigérios, e o que veio muito forte na minha memória era quando nós éramos bem pequenos, e a minha mãe, ela nos chamava e ela falava assim: eu amo vocês. Nossa, gente, quando ela falava aquele momento que eu amo meus filhos, e ela nos agarrava, e ela nos colocava no colo dela assim, sabe? Nos levava, se sentava e nos colocava assim, um de cada vez. Eu não sei se os meus irmãos, eles ainda têm essa memória, mas aprove a Deus conservar muito bem aqui dentro de mim. E ela nos colocava, nos abraçava, nos dava beijos, assim, bem molhados, bem verdadeiros, e falava: eu amo os meus filhos. Mas isso era tão verdadeiro, era tão natural, vinha com uma convicção tão grande, que todos os momentos difíceis que nós tínhamos passado, era como se eles nunca tivessem existido. Eles se apagavam. E a gente sentia assim uma atmosfera de um aconchego, de um amor, de uma paz. Nós nos sentíamos ali preenchidos por aquele momento. Os momentos de ausência que a minha mãe tinha, os momentos de conflitos que a minha mãe tinha, os momentos de dores que ela tinha, os momentos que muitas vezes ela batia pra caramba na gente, eram substituídos por aquele momento ali. E aquele momento ali preenchia o ambiente, o dia, de uma forma tão sobrenatural, que tudo que estava ao redor ali mudava. Ainda que nós olhássemos para a nossa casa e nós não tivéssemos nada ali. Não tínhamos um bom sofá, não tínhamos uma boa cama, nós não tínhamos comida direito, mas aquele momento ali era substituível, era insubstituível. Era um momento que, se você tivesse toda a riqueza do mundo, você daria para viver aquele momento ali. Um outro momento que também era muito forte, muito presente, era quando ela tirava para cozinhar o que tinha pra gente. E o momento
que, assim, chega, me traz aquele gosto maravilhoso, era quando ela tirava para fazer bolos. E isso eu já falei com vocês, que é a minha praia, né? É o que eu amo fazer. Então, assim, ela pegava o que ela tinha dentro de casa. Quando ela tinha uma intimidade um pouquinho melhor com o vizinho, ela me pedia: Cris, vai lá, pede um pouquinho disso pro vizinho. E ali ela batia um bolo. E nós ficávamos ali naquela expectativa. Como a minha mãe, ela é deficiente, ela sempre me pedia para estar ali batendo naquela panela ali aquele bolo. Então, muitas das vezes não tinha leite, era com água, era pouco açúcar. Mas o que estava valendo, na verdade, ali era aquele gesto. O que estava valendo não era nem o bolo em si, mas era aquele momento que ela iria parar tudo, que ela iria aliviar a mente dela, que ela iria se acalmar e fazer aquele bolo que muitas das vezes não tinha gosto de quase nada. Era somente um fubá, era somente um bolo com um pouco de farinha de trigo, pouco açúcar, mas aquele momento ali era um momento mágico. O que eu quero falar com você hoje aqui, nessa manhã, é que você pode buscar dentro de você memórias maravilhosas para substituir qualquer uma memória ruim. Memórias que marcaram você de alguma forma. Eu estava até escrevendo, mas acabei parando pelo meio do caminho. Você sabe quando um pintor, ele está ali fazendo ali aquela arte e que ele não esquece de nada, ele vai buscar os mínimos detalhes? É assim que nós temos que fazer dentro de nós. Você sabe quando você está ali comendo uma sobremesa, que você estava muito desejoso de comer, e de repente chegou aquele dia, sobrou aquele dinheiro, ou então você conseguiu fazer aquela sobremesa e você vai comendo pedacinhos, bem devagar, com toda a delicadeza, com aquele desejo? Pois é, os nossos dias aqui nessa terra precisam ser dessa forma, precisam ser marcantes dessa forma, mesmo porque a nossa vida ela não é feita só de momentos ruins, gente. Nós temos momentos maravilhosos que nessa manhã nós vamos começar a trazer para nossa memória, substituindo todo o caos que tem sido apresentado nesses últimos dias. Nós vamos começar a trazer, sabe, sentimentos bons, sem precisar anular quem nós somos, sem precisar mudar a nossa natureza para se encaixar no que as pessoas querem. Tá dando para entender um pouquinho? Eu entendo que existem características em nós que são assim, que são como defesas. Existem características em nós que são muito mais marcantes do que as situações que muitas vezes do nosso lado, aonde é apresentadas as nossas debilidades. Se você fez algo ruim, melhor dizendo, né? Se você tem um lado difícil, ou se você tem um temperamento aonde você acaba criando situações difíceis, de repente para sua família, para o seu esposo, esposa, filho, no trabalho, na vizinhança, a gente pode nessa manhã substituir tudo isso por coisas boas. Eu posso marcar a minha caminhada, eu posso marcar a minha família com momentos maravilhosos, com momentos bons, substituindo. É claro, a gente não está falando aqui, a gente vai apagar ali os erros que nós cometemos. Não, o que foi feito, foi feito. Mas a gente pode, a partir de hoje, mudar o curso, sabe, das nossas memórias. A gente pode, nessa manhã, substituir aquela memória ferida. A gente pode substituir aquele caos emocional por um momento que você passou. Sabe, vai lá na sua infância, vai lá no seu casamento, vai lá naquele momento que você estava naquele primeiro emprego, sabe? Vai buscar memórias, nas suas memórias, o que pode substituir esse momento que até então parece ser tão difícil que você está passando.
Sabe, começa a trazer à sua memória o que te dá esperança. Eu amo quando eu uso essa expressão, quando eu estou gravando os nossos vídeos. Porque isso não é um segredo, né? Mas isso pode ser uma ferramenta maravilhosa para que você possa viver de verdade dias felizes. Substitua as suas memórias. Se você teve dias difíceis com seu esposo, busque aí na sua memória aquele momento que aquele seu esposo, sabe, aquele esposo, sabe, há anos atrás, quando ele ainda não tinha as memórias feridas, quando você ainda não tinha as memórias feridas, o primeiro encontro, o primeiro presente que ele te deu, aquele primeiro olhar. Sabe, ontem eu estava aqui assistindo a uns vídeos com a minha netinha e eu vi, sabe, uma foto aonde foi os primeiros minutos que Deus concedeu ela aqui nessa terra. E eu lembro que eu coloquei ela nos meus braços e eu falei, essa aqui é o meu pinguinho do céu. E ela, minha netinha, que hoje tem 6 anos, ela se colocou aqui no meu colo. E eu lembro que eu abracei da mesma forma que a minha mãe um dia me abraçou. Quer ver uma coisa que traz uma alegria muito grande na minha mãe? É quando eu paro ao lado dela e falo, mãe, a senhora se lembra quando eu nasci? Mãe, conta pra mim como foi, como a senhora se sentiu. Ela, você era a criança mais bonita da maternidade. Todo mundo queria te ver. Gente, isso é remédio. Isso é saúde. Isso traz algo que é sobrenatural. Que tal hoje, nessa manhã, você fazer isso? Substituir as memórias feridas, as memórias pesadas, e lá atrás, na sua infância, no seu casamento, na sua formatura, na primeira vez que você saiu sozinho, naquela excursão que você foi, aquela viagem que você foi, que tal você substituir todo um pensamento ruim por essas memórias tão boas que eu sei que você tem aí dentro de você? Então a proposta dessa manhã é pra gente arrumar as gavetas da nossa casa, tá bom? Deixar tudo em ordem, separar as memórias ruins, que eu acredito que formam uma quantidade bem menor, e encher as nossas gavetas somente com os momentos bons. Hoje, a proposta para nós é essa. Porque com certeza, momentos bem melhores, muito mais agradáveis vão se apresentar. E você vai estar pronto para viver cada um na intensidade da melhor forma possível. Acredite, o melhor de Deus já chegou às nossas vidas. Assim é, eu vou parar por aqui. Espero ter conseguido, sabe, dividir um pouquinho do que eu precisava falar. É muito corrido, dia de sábado aqui. A gente vai começar a trabalhar uma forma de ficar com uma internet um pouquinho melhor, tá bom? Acredito nisso. E aí a gente vai poder ter um papo um pouquinho mais profundo. Mas se você gostou desse vídeo, se você quer passar, compartilhe, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Diz pra mim, o que você trouxe à sua memória nessa manhã que te colocou numa atmosfera maravilhosa? Conta aí pra mim. Amanhã você já sabe, o nosso encontro, dias de domingo, é com louvor, é com adoração, em Duque de Caxias, na Vila Sarapuí, aonde um corpo bem ajustado por essa graça, e também os membros que se encontram online se juntam para oferecer o melhor para esse Cristo maravilhoso. Assim é, até amanhã. Graça e paz.